Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. E ó, estamos aqui soltando fumacinha hoje com um cafezinho quente. O dia já está lindo lá fora, o sol brilhante. E estamos aqui hoje novamente para trazer o nosso quarto dia. Sim, recapitulando um pouquinho do que tem sido aqui essa jornada, né? Estamos aqui na jornada do autoconhecimento. Ontem eu estive falando um pouquinho sobre o quê? Sobre os efeitos, né? E hoje eu quero aprofundar um pouquinho, porque se você fez o exercício de ontem, ele está aqui na pauta, rola o feed. Se você ainda não fez, vai lá e faça, porque é um compilado aí, tem uma sequência, né? Para que a gente chegue aí ao final colhendo bons frutos, bons resultados. Então, a minha parte eu estou fazendo do lado de cá. E eu espero que você esteja aí inteira também fazendo a tua parte do lado de lá. E ontem, né, falando um pouquinho ali sobre os efeitos, né? Os efeitos, eles existem dois movimentos bases sobre os efeitos a estar observando dentro das tuas áreas aí, em todas as 8 áreas ali que eu estive passando. Observar se os efeitos eles estão te levando para o mais ou para o menos. Por quê? Isso vem de uma postura interna. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho aqui dentro do contexto, né? Como que é então a descrição exatamente dessa postura interna e o que está envolvido aí nessa postura interna frente a quê? Frente a padrões, né? Padrões familiares. E como então identificar esses padrões e essas travas, né, que possam estar aí na sua postura interna, para que eu possa identificar então e deixar de repetir esses padrões. Eu começo falando sobre uma das pessoas que retrata muito bem o que eu quero trazer aqui hoje a nível dessa postura interna, e essa pessoa é lá da Bíblia. Tem que tomar logo o café, porque eu não gosto de café frio, gente. Não gosto de café frio. Tem que ser forte e quente. E essa pessoa, ela nada mais é do que de quem? Jonas. Jonas 4:4 nos diz o seguinte: E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Por que Jesus, né? Por que Deus disse isso a Jonas? Porque quando a gente olha, né, para o contexto da história de Jonas, ela é muito profunda. Aquele dom que ele tinha, aquele chamado que ele tinha, e ele negando esse chamado, porque ele não queria ir para o lugar ao qual Deus determinou que ele tivesse que ir. Para quê? Para pregar ali para aquelas pessoas, porque ele considerava que aquelas pessoas estavam em pecado absoluto, e ele não queria ser usado, né, para a conversão daquelas pessoas. E Deus ordenou. E Jonas tomou o caminho oposto. A gente conhece a história dele, que ele foi parar ali no estômago, né, do peixe, da baleia, e depois que ele então foi regurgitado ali na praia, que ele reconheceu que a ordenança do Senhor para ir para aquele lugar, então ele foi, mas ele foi o quê? Na birra. Tá bom, Senhor, então eu vou lá fazer o que o Senhor quer. E ali ele foi usado com tamanho temor e tremor, de graça. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Aquelas pessoas entenderam a mensagem que Jonas tinha ido ali entregar para eles. E se converteram. Só que quando a gente olha para o contexto de Jonas, ele era para ter se alegrado, porque, nossa, eu fiz um grande feito, eu obedeci, eu fui lá e as pessoas, né, reconheceram que estavam no erro, se redimiram, se reconciliaram e hoje estão seguindo o caminho da verdade. Não, ele se irou. Por quê? Tinha uma postura interna que estava desregulada. Por isso o Senhor lhe disse, é razoável essa tua ira. Como Jesus, se não formos cuidadosos, podemos então aparentar estar bem espiritualmente e externamente, né? E até fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Mas estarmos muito distantes de Deus em nossos corações. E o que Ele requer de nós é o quê? A pureza, né? Deus se agrada de um coração ensinável. E Jonas ainda não tinha entendido
essa missão desse chamado dele ali ser usado em prol daquele povo. Porque ele estava assim, no julgamento, na postura errada, julgando, não, aquele povo está todo errado. Eu não vou ser usado para converter aquele povo, mesmo o Senhor querendo. Era uma postura interna errada. E em Hebreus 4:12 nos diz o seguinte: mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. É exatamente essa postura interna que nos trava na vida. Ontem eu falei muito sobre a questão dos efeitos, né, do ranço que vem ali, daquele ranço que vem do marido, daquele ranço que vem frente à mãe, frente ao pai, mesmo que eu não verbalize. Muitas das vezes eu vou para aquele lugar, eu falo e não surte efeito, exatamente por causa dessa postura interna. Então esse contexto aqui de Jonas, ele retrata exatamente isso que eu quero trazer aqui, né? Como está a tua postura interna frente à vida, frente ao teu relacionamento, a tua postura com o pai, frente à mãe, né? Se Deus controla o seu interior, as suas atitudes externas serão genuínas, né? Genuínas. E aqui então eu quero começar a dissertar um pouco, né, dessas dinâmicas que acontecem aqui, porque hoje o tema e o conteúdo é o quê? Padrões familiares. Cada abordagem, né, como eu disse ontem, ela é legítima naquilo que se propõe a trazer. Ela é legítima. E toda a minha abordagem aqui, toda a minha, né, visão a nível de conteúdos, a nível de trabalho, a nível enquanto terapeuta sistêmica, né, com essa abordagem dentro da sistêmica, ela é legítima naquilo que se propõe a trazer, e se propõe a entregar, e se propõe a resolver. Independente do certo ou errado, o mais importante, então, é entender os resultados, né, que isso irá promover no final desse trabalho que estou fazendo, ou no próprio atendimento que eu faço ali individualmente com cada um. Então, sobre essa postura interna, como está a sua postura interna frente à vida? A sua vida está fluindo ou a sua vida está travada? Ontem ali nos exercícios, se você fez, deu para você entender, né? Frente aos efeitos, se os efeitos estão para o mais ou para o menos, ali você já vai conseguir assim identificar se a sua vida está fluindo ou se estaria aí então travada. E hoje eu quero abordar sobre os padrões familiares, então, identificando padrões que possam estar sabotando a sua vida, né? Como assim, Renata? Que tipo de padrões? Né? Existem 3 tipos de padrões, mais para frente eu vou estar falando aqui sobre eles, que existem 3 padrões modelos. Mas para falar sobre padrões familiares, eu quero que você entenda o seguinte: quando eu consigo identificar esses padrões e rompê-los, eu consigo então a liberação para a vida. Falar sobre padrões familiares é falar sobre a sua liberação para a vida, né? Porque existem dentro dessa postura interna, e aqui eu quero trazer novamente os meus elementozinhos pedagógicos para que você possa, sim, ter uma clareza diante do que eu, né, quero trazer aqui. Existem 3 camadas, né? Então aqui, nessa camada externa, suponhamos que está você perante a vida, estou eu perante a vida, linda e pimposa, maravilhosa. E você, linda, pimposa e maravilhosa, saltitante pela vida, ou então aí toda travadinha pela vida. Estamos aqui, né? Nós hoje, adulta, com os relacionamentos, na maternagem, profissional, financeiro, estamos aqui, seguindo pela vida. Acontece que essa camada do meio aqui é exatamente essa postura interna, da qual eu vim falando ontem sobre os efeitos para o mais ou para o menos, essa postura interna. E aqui atrás tem um elemento que seria a camada primária, né? Essa camada primária aqui, quem é que está nessa camada primária? Eu comecei dando spoiler ontem no final do conteúdo, é a sua criança interior. Todos nós possuímos quem? Uma criança interior. E é nessa camada primária que está exatamente
né? Desde ali da infância, desde ali do ventre, né? Que vem sendo moldada, que vem sendo preparada, que vem sendo, né, educada, construída a níveis de crenças, a níveis de padrões, do que você vai observando, porque a gente aprende muito mais por aquilo que a gente observa, né? As crianças, principalmente, muito daquilo que eu falo não surte efeito, porque eles estão observando. Ah, papai e mamãe tá falando isso aqui, mas eles não vivem isso aqui, então eu vou copiar o quê? O que eles estão fazendo. Né? Eles aprendem muito mais pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos, porque aí também arremete o quê? A nossa própria postura interna. Então, essas dinâmicas, né? Aqui, o que pode ter acontecido? Primeiro fator que impede você, muitas das vezes, de chegar aqui na vida adulta, e como eu trago muito aqui porque o amor, né, não tem sido funcional na sua vida, porque é difícil fazer esse amor dar certo e funcional na vida, porque houve um fator aqui nessa esfera primordial que seria, de repente, a base de toda essa desestrutura para cá. O nome desse fator, desse elemento, se chama o quê? Amor interrompido, né? O que é o amor interrompido, Renata? Tem uma aula que eu fiz, eu vou tentar deixar o link dela aqui, que retrata exatamente, mas em resumo, o que é o amor interrompido? É aquele amor que eu não fui capaz de tomar ainda ali na minha infância. E como que isso acontece? Isso acontece o quê? De repente eu nasci, eu precisei de ir para uma incubadora, ou a mamãe passou mal e precisou ficar hospitalizada e eu precisei ser cuidada por outra pessoa, por uma vovó, por uma titia. O que aconteceu? Interrupção desse fluxo do amor. E o que isso vai trazer de consequências na vida adulta, principalmente de uma mulher? Enquanto na relação conjugal, quando o parceiro vier entregar o amor, ela não vai estar aberta para receber esse amor, porque ela vai arremeter essa dor da criança e esse medo de ser abandonada novamente. Ela não vai estar aberta para receber desse amor. Todo amor que esse parceiro vier entregar nunca vai ser o suficiente, porque ela também não foi capaz de tomar. São dinâmicas muito ocultas, muito profundas. Então, é uma investigação caso a caso, né? Então, quando muitas das vezes a cliente chega para mim, Renata, eu estou com um problema conjugal. Então, é toda essa investigação que a gente vai estar ali fazendo nesse atendimento. Como que foi o seu nascimento? Como que foi, né, a sua gestação? Como que foi os seus primeiros meses de vida? Você esteve com mamãe, você esteve com papai? Porque tudo isso vai trazer consequências exatamente por causa desse fator primordial, amor interrompido. Então, entender que muitas questões, né, que hoje, de repente, você possa estar aí vivendo, né, na vida adulta, como eu falei ontem, o outro nunca é o problema. O problema é o que está por trás, e tudo isso começou o quê? Lá na raiz, que em geral está aqui, ó, nessa esfera dessa criança, né? Dessa criança que ficou ali paralisada, na dor e na ferida. Então, diante disso daqui, quando o parceiro vem, né, para te entregar, essa balancinha interna, ela vai estar te arremetendo lá para aquele lugar. Não, eu tenho medo de ser abandonada novamente, então eu rejeito antes de ser, né, rejeitada. E uma outra dinâmica que acontece seria o quê? A dinâmica da postura de arrogante. A postura de arrogância, né? Arrogância frente à mãe. Você na pré-adolescência, né, pode ter olhado aí para a relação, né, do seu pai, da sua mãe e visto questões ali disfuncionais, de contendas, de traições, e você possa ter registrado ali na sua alma: quando eu tiver a minha vida adulta, a minha relação, eu nunca vou suportar o que a minha mãe suportou. O que minha mãe suportou frente à relação com meu pai, eu nunca irei suportar. Então você registra ali naquela alma daquela criança, né? De ver ali o sofrimento daquela mãe, e você registra: mamãe, eu sofro no seu lugar. Eu sofro por você. E isso são o quê? Votos de amor cego, porque a criança, ela tem um amor visceral. Visceral. E tudo que uma criança quer é o quê? Ver papai e mamãe unidos e se amando. O amor incondicional da criança, ele se torna visceral.
visceral. E o teu desejo maior da alma é vê-los unidos e se amando. E você olha então para sua mãe, né, com os óculos da arrogância. Você olha assim: nunca que eu vou aceitar isso na minha vida. Você não precisa nem verbalizar. É aqui a balancinha interna. Nunca, jamais que eu vou aceitar. E aí você vai com o nariz, né? E muitas das vezes, o que que acontece? Você quebra a cara e volta para casa e volta para onde? Debaixo do mesmo teto. O que que a mamãe e o papai, muitas das vezes, principalmente a mamãe, vai dizer? Qual a frase que a gente ouve quando a gente erra e volta para trás, né? Um rabinho ali entre as pernas, para debaixo da asa de mamãe. Eu te avisei. Eu te avisei. Né? Eu te avisei. Mas ali ainda tem um ego, tem uma postura, tem um ego, um orgulho ferido. Na maioria das vezes. E aqui, diante dessa dinâmica, ocorrem, né, dentro dessa situação, ocorre o quê? Duas dinâmicas. Quando você, dentro dessa postura de arrogância frente à mãe, o que que acontece? Quando você chega lá na relação, ocorrem duas dinâmicas. Você chega na primeira, grande, e o seu marido tá aqui pititinho. Ó. E aí, em geral, você vai querer ser mãe do seu marido e dar as ordens, ditar as regras e ensiná-lo a como ser filho, a como ser esposo. Porque mãe é que ensina, né? Mãe dá puxão de orelha, mãe corrige. E você vai agir na mesma postura com relação ao seu marido. E você não sabe por quê que há tantos conflitos, tantos desentendimentos. Não é que tamanho com relação à estatura. Eu coloquei o elementozinho exatamente aqui menor para exemplificar a postura interna da qual você chega. Você chega arrogante, você chega grande, né? E na relação para que ela funcione, para que ela dê certo, qual é o correto? Os dois chegam juntos. Não existe aquele que chega primeiro ou depois. Os dois chegam juntos e do mesmo tamanho. O que isso quer dizer, Renato? Os dois chegam juntos e do mesmo tamanho. Os dois terem capacidade igual, tanto para fazer dar certo quanto para fazer dar errado. E espaços aqui não podem, né, ficar vazios. Então essa aqui seria uma postura ideal. A segunda dinâmica que acontece aqui é você, então, inverter essa ordem. Então, como que acontece isso? Você é quem vai chegar pequenininha, você vai chegar menininha nessa relação, frente ao esposo. E aí você vai estar olhando para ele, querendo receber o quê? Aquilo que você não foi capaz de tomar lá do seu papai, principalmente. E há muitas posturas de filhinhas do papai que chegam exatamente nessa relação, olhando para o marido, querendo tomar do marido aquilo que não foi capaz de tomar lá do papai. Então você chega com boletos reivindicando. E nada do que esse elemento aqui fizer para você vai ser o suficiente, porque na realidade você quer de quem? Receber do papai, que você não foi capaz de tomar. Também acontecem essas dinâmicas de amor interrompido lá com relação ao papai, em mesma proporção da qual acontece aí com a mamãe. E você chega na fase adulta querendo tomar do outro que não é capaz de preencher aquilo que você só pode preencher ali da fonte. E onde isso começou? Exatamente nas posturas erradas frente ao quem? Papai e mamãe. O problema da relação deles, aqui eu preciso te ressaltar o seguinte: o problema da relação deles é da relação deles. Por quê? Principalmente se houve traição, né, entre os seus pais. Ah, o meu pai traiu a minha mãe traiu o meu pai. E aqui eu preciso te alertar do seguinte: pai e mãe não traem. Como assim, Renato? Meu pai viveu a vida inteira traindo a minha mãe? Não. O teu pai não. O esposo da tua mãe traiu a tua mãe. A mulher dele. A esposa do teu pai o traiu. O esposo dela.
Agora, o teu pai, não. São funções. São funções. E é isso que a gente não consegue separar, é isso que a gente não consegue entender. Então, a gente vai exatamente para essas posturas e toma partido. E todo filho e filha que se arroga, né? Existe um ditado muito popular: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Em questões pessoais, conjugais, principalmente de pai e mãe, filhos não devem meter a colher. Exatamente por causa dessas posturas internas que você vai sair do seu lugar, ou você vai para arrogância, ou você vai para dó. Mas eu tenho muita dó da minha mãe, Renata, eu não suporto ver a minha mãe sofrer. Fazer igual ou diferente, posturas de crítica, julgamento e de dó, dá um giro de 360 graus e você cai no mesmo lugar. Deturpam a tua postura interna. E qual é a postura correta, então, Renata? A postura correta é aquela que eu falei ontem. É pequenos diante dos pais para estar grande diante da vida. É como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Ó, aqui está a vida. Na sua frente. Olha o tamanho da vida. Aqui nessa vida contém o quê? Relacionamento, maternidade, profissionalismo, financeiro, boletos para pagar, relacionamentos sociais, vida em comunidade. Aqui está a vida, né? E quando você olha para isso aqui, olha o seu tamanhozinho. Olha o seu tamanhozinho, se você estiver aí arrogante, né? Perante os seus pais. Então, qual é a postura? Eu me torno pequena perante os meus pais, para que eu esteja também, de fato, grande perante a vida, né? Aqui está a vida. Vida, lá vou eu, para que eu tenha força na vida. Senão essa vida se torna pesada, essa vida se torna um caos, essa vida se torna complicada, cheia de problemas. E por que tudo isso acontece? Quando eu trabalho dentro da visão sistêmica, eu preciso te dizer o seguinte: o que é sistêmico, Renata? Sistêmico quer dizer o quê? Nós somos um sistema e estamos totalmente interligados, onde existe uma lei primária que está sempre em busca do equilíbrio do todo, né? Estamos todos interligados, somos o meio, né? Eu aqui sou o meio, você aqui que me ouve é o quê? O meio. Tudo que veio antes, eu recebo influência, tudo que vier posterior a mim, eu serei influência. Somos um sistema e estamos totalmente interligados, por isso que essas dinâmicas acontecem, muitas das vezes estamos o quê? Emaranhados, entrelaçados, repetindo esses padrões. E por que que esses padrões nos prendem? E aqui entra um outro fator, e eu já vou dar um spoiler que está saindo aí no forninho, que é o meu e-book Dependência Emocional, exatamente por causa desse fator, dependência emocional e codependência. São essas questões que nos prendem emaranhados dentro desses padrões, né? E aí, eu quero trazer aqui o seguinte: teve um atendimento, né, um exemplo de um dos atendimentos que eu fiz, exatamente dentro dessa dinâmica a qual a cliente ali que me procurou, ela estava ali em contenda, em conflito conjugal, já com separações, né, física de corpos, né, ainda residindo sobre o mesmo teto, uma família com filhas. E eles ali naquela questão havia acontecido, né, um fator ali agravante de traição por parte dela, e ela me procurou. Renata, o que que eu faço? Eu falei, bom, primeiro, se você está procurando resposta, né, se separa ou não separa, eu não posso te dar essa resposta, mas o que que a gente pode ver? O que que levou a essa disfunção e a esse desequilíbrio que precisou entrar um terceiro, porque toda vez que entra um terceiro na relação é porque essa relação já está em desequilíbrio, né? E deixou-se o quê? Um espaço. Espaços não ficam vazios. Se você deu brecha, se o espaço ficou vazio, vai entrar um terceiro aí, como se diz, esse terceiro vai estar, na verdade, simplesmente revelando que algo já estava disfuncional nessa relação. Então, olhando para isso, nós fomos, né, identificar dentro desse movimento que o parceiro, né, o esposo, ele já vinha de um sistema familiar disfuncional, sem referência, porque ele não foi ali criado por pai e por mãe. Então, ele já vinha ali com essa disfunção desse amor interrompido frente a pai e frente à mãe.
E nada do que essa esposa fazia para ele era o suficiente. Ele sempre falava que ela não o amava o suficiente, que ele não se sentia, que tudo que ela fizesse, né? Então ocasionou-se o quê? Essa ruptura. E olhando para um contexto dentro do histórico familiar dela, ela também vinha desse histórico familiar de pais separados ainda ali na infância. Então, dentro dessa postura interna dela, havia um pré-julgamento com relação a esse pai e havia uma dó muito profunda frente à mãe. E ela acabou indo para outro país, né? Para poder ajudar até financeiramente, até com relação a bens para essa mãe, porque ela tinha muito essa dó interna, essa postura interna de dó frente à mãe. Culminou que essa família, né, então se rompeu, esse casal se rompeu. E aqui eu preciso ressaltar o seguinte: eles romperam enquanto casal, mas o que permanece, esse vínculo familiar, isso é indissolúvel. Então ali eu fui retratando, trabalhando com ela sobre a importância de manter, né, uma relação ainda amigável, sem contendas, principalmente com relação às filhas, né? As filhas ainda muito pequenas, e há uma necessidade muito grande de manter, né, esse vínculo o mais amigável possível para que essas filhas possam ter ali referência e entender, apesar deles não serem mais um casal, a nossa família, esse vínculo ainda permanece. Então, quem não consegue fazer isso, muitas das vezes aí, o que acontece dentro dessas questões? Por causa dessa ruptura, por causa dessa dor, por causa dessa ira, né, emocional que fica ali nesse embate dentro da relação, ocorre-se a alienação parental com relação aos filhos, começa-se a briga ali pela disputa da guarda dessas crianças, né? E isso gera muitas contendas e vai ser prejudicial para quem? Para os filhos. E aqui eu já entro num segundo atendimento do qual eu fiz, aonde a dificuldade era o quê? A dificuldade era exatamente uma dificuldade financeira, né? Uma dificuldade financeira. Por quê? As nossas famílias de origem é um portal para a vida, e tudo que nós vivemos é um reflexo do que nós fomos sendo moldados e construídos dentro desse sistema, desde ali da infância. Falando sobre os padrões, existem 3 padrões específicos. Primeiro, é um padrão de acontecimento. Toda vez que você tenta se romper, e aqui dentro desse segundo exemplo que eu quero trazer, toda vez que você tenta romper, né, aquela dificuldade financeira, agora parece que eu vou ter um alívio, eu recebi aqui uma indenizaçãozinha, recebi um 13º, parece que vai dar uma folguinha, vai dar uma aliviada, vem um carro que quebra, vem um motor que estoura, vem um pneu que fura, vem um filho que adoece, e aí vem um gasto extra, vem um tumulto. Então, isso são o quê? Padrões de acontecimento. Toda vez que você tenta romper e dar aquela aliviada, vem algo que, aquele extrazinho ali que você acha assim que vai dar uma aliviadazinha, evapora, some. O segundo padrão seria um padrão de comportamento. E existe um padrão, e eu identifiquei esse padrão exatamente com o nosso filho. O que acontece? Para passar um creme nele, para passar uma pomada numa ferida, ele tem uma aversão a tudo. Tudo. Se ele feriu, se ele deu um ralado, e ali a gente vai, né, com uma nebacetim, com uma pomadinha, ou se a pelezinha tá ressecada e precisa lhe passar um cremezinho, e ele tem aversão. Não quero. João, pelo amor de Deus, tá ferido, tem que passar para cicatrizar mais rápido. Não quero. E um dado momento, eu dei um tranco nele, eu falei: você está agindo exatamente como a sua irmã. Ele arregalou o olho, olhou para mim: como assim? Eu falei: porque a sua irmã agia exatamente assim. A reação dela, a reatividade dela, ela tinha uma alergia que estourava os dedinhos. E a alergia aqui, o pano de fundo para a alergia, quando a gente olha dentro de um contexto sistêmico, o que eu não estou suportando mais na minha vida? Qual a falta que eu não estou suportando mais na minha vida para que isso precise explodir no externo? O corpo é um servo da alma. E dentro ali daquele contexto da qual ela estava vivenciando ali na infância dela, era exatamente essa falta, essa ruptura da ausência do pai na separação.
né? Então vinha e explodia toda vez que ela vinha de férias, e ali a gente tentava e ela tinha aquela aversão. Eu sinto gastura do creme, eu sinto gastura da pomada, eu não quero passar. E o nosso filho veio exatamente, e ali eu identifiquei o que tinha por trás disso. O que tinha por trás? Quando eu engravidei, ela também teve uma aversão a essa gestação. Por questões muito pessoais, né? A gente já trabalhou isso, mas indiretamente ela não aceitou ali, com bons olhos, com bom amor, a presença desse irmãozinho. Então, por que veio exatamente a repetição desse padrão? Então, são essas questões, um padrão comportamental. Eu entender de onde está vindo isso e romper e quebrar esse padrão. Renata, você está falando heresia, você está falando bobeira. Não, gente, não. Somos um sistema e estamos totalmente interligados. E é exatamente essas questões que acontecem. Exatamente. Então, para e observa um pouquinho. E o terceiro padrão, então, ele seria o quê? O padrão de relacionamento. Toda demora nos resultados esconde o quê? Uma espera nas relações. Histórias são fatos registrados com percepções emocionais, né? Houve aqui uma história, nesse exemplo aqui que eu trouxe desse padrão aqui, né? Dessa aversão a um creme que vai hidratar, aversão a uma pomada que vai curar. De onde estava vindo isso? Né? Porque existe uma percepção emocional e toda a história tem um registro que carrega o quê? Sentimentos, e que vai gerar o quê? Utilidade. A utilidade, ela possui duas versões, que é intenção e expectativa, né? A intenção de Deus era mandar Jonas lá para Nínive, para converter aquele povo, para converter. Porque Deus também estava irado com a forma, né, que aquele povo ali estava reagindo. Qual era a expectativa de Jonas? Eu vou lá, vou fazer o que Deus quer, porque eu entendi, eu já passei aqui tudo isso, já fui lá para a barriga do peixe e eu entendi que se eu não fizer isso, vai dar ruim para mim. Mas a minha expectativa, eu vou lá fazer a minha parte e eu sei que vai dar ruim, porque aquele povo lá não tem jeito, porque eles lá já estão entregues. Então, ele tinha essa expectativa, e quando a situação, então, a intenção de Deus foi real, porque ele conhecia a integridade do coração de Jonas e queria também trabalhar em Jonas, exatamente essa postura interna, e ele sabia que era a pessoa certa para ir ali e converter aquelas pessoas. Jonas se irou. Exatamente por causa dessa postura. E voltando aqui então no exemplo, né, que eu trouxe aqui, que eu quero falar um pouquinho sobre esse financeiro dessa cliente, ali foi identificado o quê? Que esse esposo, ele estava, na verdade, com uma ferida de orfandade. A ferida de orfandade é o contraponto aí da prosperidade. Então, quando você carrega muito profundamente essa ferida da orfandade, você vai estar buscando no externo, que seja nos vícios, que seja nas drogas, né? Que seja em compulsões. Exatamente. Para preencher o quê? Esse vazio. O que nós identificamos ali? Dívida, na verdade, elas vêm o quê? Com um pano de fundo, toda a dívida materializada revela uma dívida emocional. E além dessa ferida da orfandade que esse cliente carregava, né, de não ser ali reconhecido, porque o pai algumas vezes verbalizava para ele, falando para a esposa: enquanto a situação estiver na sua mão, eu tenho confiança, mas eu não confio no meu próprio filho, porque eu sei que ele é desmiolado, ele é descabeçado. Então o próprio pai não validava a potencialidade e a capacidade desse filho a nível financeiro, dos controles da mãe que queria controlar a vida desse filho, não permitindo que esse filho fosse então para a esfera paterna, para a esfera do pai. Tudo era na mão dessa mãe, tudo era essa mãe que fazia. E ali esse filho então teve uma primeira relação
pensão alimentícia para esses filhos. E o que se instalou, né, de uma dinâmica de padrão a nível emocional e dinâmicas muito inconscientes. Eu não prospero financeiramente, porque se eu prosperar financeiramente, eu terei que pagar mais pensão. E a única coisa que a minha alma requer